corpo humano é uma máquina ajustada com precisão. Todos os seres humanos são construídos a partir do mesmo projeto de músculos e ossos, mas podemos usá-los para desempenhar tarefas incrivelmente diferentes. Com velocidade e força, controle perfeito e equilíbrio refinado, nosso corpo é um milagre da evolução de design. Testemunhe o poder dos músculos e dos ossos a seguir na Enciclopédia do Corpo Humano. Enciclopédia do Corpo Humano, Músculo e Osso. Bob Thatcher é uma esperança olímpica no remo. Como qualquer atleta, ele precisa manter seus músculos perfeitamente afinados e seu corpo na melhor forma. Neste caso, o conhecimento é a verdadeira força. Saber como seu corpo funciona dará a ele o poder para atingir o melhor desempenho nesta corrida contra o tempo. Uma câmera sensível ao calor revela os mecanismos do motor biológico que aciona o barco. Ele queima açúcar, alimentando pistões musculares conectados por alavancas de ossos, encaixados nas articulações, engraxadas com lubrificantes naturais. A força humana é transferida para uma alavanca artificial. O remo de fibra de carbono encaixado num eixo de aço. Suave e eficientemente, a reserva interna de combustível de Bob é convertida em força na lâmina do remo, que o leva à frente. O projeto do barco é feito para se equiparar aos esforços para aperfeiçoar o motor humano. Inspire. Inspire profundamente. Desenvolver a força dos pulmões proporciona a Bob um fornecimento abundante de oxigênio para queimar o combustível em seus músculos. Isso mesmo. Continue soprando, 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 soprando. Está bom. Ele pode inalar quase 7,5 litros de ar em uma inspiração. Antes de atingir o rendimento máximo, o motor humano precisa de aquecimento. Exercícios leves aumentam o fluxo de sangue no corpo. Os músculos entram em sintonia de maneira a poder utilizar o oxigênio com maior eficiência. A energia de Bob vem de uma forma de açúcar, o glicogênio, que é armazenado em seus tecidos. Conforme ele começa a queimar mais combustível, seu sangue leva calor adicional para a pele e daí para o ambiente. Os minúsculos vasos sanguíneos de seu rosto são os primeiros a mostrar os sinais de... Certo, vamos adiante. O corpo de Bob é preparado tanto na água quanto no laboratório. Remos para frente. Pronto. Vai. Vai. Aqui ele ensaiou a competição sob intensa observação, repetindo suas ações na água para assegurar que a corrida de 2.000 metros fique o mais perto possível do desempenho ideal. O treinamento em laboratório mostrou a Bob como obter o melhor de seu corpo. Ele tem reservas limitadas de energia e o treinamento mostra como utilizar a energia com mais eficiência em cada estágio da corrida. Os músculos humanos têm um rendimento de 25%, o mesmo que os modernos motores de automóveis. Isso significa que 1/4 da energia química do glicogênio combustível é transformado em força utilizável,
3/4 são desperdiçados na forma de calor. Este gráfico de força mostra o arranque energético inicial de Bob, mas seus músculos não podem manter o ritmo por toda a corrida. Ele precisa desacelerar para um ritmo menos elevado nos próximos minutos. Uma máquina eficiente precisa de um sólido chassi, e o corpo humano não é exceção. Os ossos vistos aqui em vermelho começam a se formar no feto humano apenas 9 semanas após a concepção. Eles crescem em torno de uma moldura macia de cartilagem que mais tarde se dissolve. Os ossos do crânio ainda não estão ligados, permitindo que o cérebro do bebê se desenvolva até seu tamanho total. O esqueleto humano é formado por 206 ossos, menos nos casos das raras pessoas que têm um par de costelas a mais ou 12 dedos nas mãos ou nos pés. Nós nascemos com 350 ossos, mas muitos deles se fundem durante a infância. Isso nos deixa com menos ossos, porém mais fortes para a nossa vida adulta. Existem ossos de todas as formas e tamanhos, de 60 centímetros de comprimento até menos de 1 centímetro. Sem os ossos para suportar e dar apoio aos nossos músculos, seríamos uma massa inerte de carne. Nosso esqueleto pesa menos de 14 quilos. Ele representa menos de 20% do nosso peso corporal. A forma de cada osso é idealmente adequada para desempenhar uma função específica. A complexa estrutura dos membros os tornam incrivelmente flexíveis e versáteis. Os braços são sustentados por uma moldura óssea nos ombros, apenas levemente ligada ao resto do esqueleto. As omoplatas não são presas à caixa torácica, o que permite aos braços uma amplidão enorme de movimentos. Mas os ossos são mais do que apenas andaimes e alavancas. Os ossos não são feitos de tecidos mortos. 1/3 do seu peso é constituído de tecido vivo, interligado por uma rede microscópica de vasos sanguíneos e nervos. O núcleo de alguns ossos está preenchido pela medula, que fabrica células sanguíneas. Esta microscópica arquitetura está presente dentro de muitos de nossos ossos. Sua estrutura aberta combina resistência e leveza. E os ossos não são permanentes. Os minerais que constituem a parte rígida dos ossos, cálcio e fósforo, gradualmente se dissolvem e são levados pela corrente sanguínea. Ao mesmo tempo, novos ossos são construídos com os minerais fornecidos pelos vasos sanguíneos, que passam por minúsculos canais no osso. Resultado: nosso esqueleto é praticamente substituído a cada 2 anos. Os cristais do novo osso são dispostos em camadas para oferecer resistência, como a construção de um remo de fibra de carbono. Ele se move em torno de um eixo, assim como os ossos no corpo de Bob. De todas as articulações do corpo humano, a do joelho é a mais complexa. Ela deve flexionar e, ao mesmo tempo, suportar uma pesada carga. A patela permite que os músculos tracionem fortemente ao redor da junta dobrada.
Para minimizar o atrito, os ossos são separados por uma almofada macia. Ela é preenchida com um lubrificante natural viscoso, chamado fluido sinovial. Sem essas juntas bem lubrificadas, nosso corpo se moveria tão rigidamente como o dos robôs. Articulações e ossos trabalham em conjunto para ampliar o movimento de nossos músculos. A articulação do cotovelo amplifica o movimento do músculo bíceps do braço. Este amplo movimento da mão exige apenas 2,5 centímetros de contração do bíceps. Mas a mão humana é a mais extraordinária peça de bioengenharia. Diferenciando-nos da maior parte do mundo animal, está um polegar de frente para a face dos outros dedos, o polegar opositor, que oferece uma empunhadura forte e mais sensível. Os 3 dedos mais longos são operados por músculos no antebraço, e sua força é transmitida por longos tendões. Os frágeis ossos dos dedos são projetados para trabalhos delicados, não para a força, e as articulações são igualmente delicadas. Em contrapartida, a robusta espinha dorsal sustenta todo o peso da parte superior do corpo. Ela também é uma blindagem para a medula espinhal, a superestrada de nervos que transmitem mensagens do cérebro para o resto do corpo. E 31 pares de nervos ramificam-se a partir da medula espinhal e terminam num feixe de nervos separados chamado caudequina na base da espinha dorsal. A parte final da espinha dorsal, o cóccix, não contém nervos. É o remanescente evolucionário de uma cauda. Isto não são as costas de um dinossauro, são as suas. Estas protuberâncias espinhosas ancoram os músculos que mantêm unida a espinha dorsal humana. Esses 24 ossos, as vértebras, são separados por discos amortecedores. O peso de nosso corpo comprime os discos quando estamos de pé, de modo que perdemos uma fração de centímetro de altura durante o dia, mas a recuperamos durante o sono. Nossa ossatura é sustentada pelas pernas. Elas contêm os ossos mais fortes do corpo, capazes de suportar até 1 tonelada de peso. Os ossos dos pés são reproduções exatas dos ossos das mãos, mas adequados a diferentes finalidades. Dedos curtos oferecem um efeito de mola, e ossos arqueados espalham o peso do corpo, que é recebido pelo osso compacto do calcanhar. O esqueleto também oferece proteção ao coração, aos pulmões e outros órgãos no interior do corpo. As costelas ajudam a espalhar o impacto. O crânio é projetado como um capacete para proteger o cérebro. Mas, às vezes, ele sofre com impactos. Privados do comando do cérebro, os músculos do corpo entram em colapso. Bob depende tanto da boa forma de seus músculos involuntários, quanto daqueles que estão sob seu controle consciente. Seu coração, por exemplo, acelerou até duplicar o ritmo normal. Seu sangue carrega mais oxigênio para os músculos durante o esforço. Conforme o glicogênio é consumido, seus músculos produzem dióxido de carbono que é transportado para seus pulmões e exalado. O calor é outro subproduto que precisa ser eliminado do corpo. A temperatura de Bob é controlada através da transpiração e da irradiação de calor pela pele.
O treinamento de Bob permite a utilização das reservas de energia de seu corpo com maior eficiência. Manter seu corpo em forma para competir consumiu anos de dedicação. Enquanto que outros tipos de máquinas se desgastam gradualmente, a máquina humana pode se aperfeiçoar com o uso. Os exercícios fazem os músculos aumentarem em força, vigor e tamanho. Nem todos nos parecemos com Ramsford. Mesmo assim, nós todos temos o mesmo número de células musculares. Este número é definido antes de nascermos. Os músculos são compostos em grande parte por proteínas. Ramsford herdou músculos que podem ser desenvolvidos e fazer um corpo assim. Para tarefas de equilíbrio e agilidade, é melhor herdar genes que ofereçam músculos alongados e de resposta rápida. Exercícios fortalecem e condicionam esses músculos. E também aperfeiçoam a coordenação entre os músculos e a visão, o tato e o equilíbrio. Músculos excessivamente desenvolvidos podem, às vezes, ser uma clara desvantagem. Os músculos podem gerar 18 kg de força por centímetro quadrado. Se todos os músculos do corpo humano pudessem se contrair ao mesmo tempo, poderiam erguer um peso de 25 toneladas. Além dos músculos que podemos controlar conscientemente, o corpo possui outros dois tipos. O músculo do coração é uma classe à parte. Tem estrutura similar à dos músculos voluntários, mas não responde a comandos conscientes. Músculos lisos revestem os intestinos e os vasos sanguíneos. Eles também estão fora de nosso controle consciente. O trabalho de todos esses músculos é controlado pelo sistema nervoso, que envia sinais elétricos pela medula espinhal e através de nervos individuais até os músculos. Sob a pele, o músculo é composto por milhares ou mesmo milhões de minúsculas células musculares. Cada célula é tão fina quanto um fio de cabelo e tem até 5 centímetros de comprimento. O nervo envia um impulso elétrico à superfície da célula. O impulso faz com que minúsculas fibras no interior da célula se contraiam ritmadamente. Quando se contraem, os músculos se retraem até 2/3 de seu comprimento original. O músculo termina em tendões firmemente presos aos ossos. A força de um músculo provém da atração química entre diferentes proteínas dentro da fibra microscópica. O sangue proporciona um fluxo constante de oxigênio para o músculo e também o suprimento de combustível, o glicogênio, fabricado no fígado. Quando um músculo está trabalhando, a pele sobre ele se aquece. O calor dos músculos ajuda a manter nossa temperatura normal em 37 graus. Está na hora dos músculos de Bob aumentarem sua produção de força. Seu corpo está pronto para levá-lo ao limite? Ele está se preparando para a arrancada final? Ele aumenta o ritmo das remadas. Sua respiração atingiu o máximo da capacidade. Mesmo assim, seus pulmões não podem fornecer oxigênio suficiente para seus músculos, que trabalham intensamente. Para alimentar sua arrancada até a chegada, os músculos de Bob vão produzir energia por uma reação que não exige oxigênio. Mas essa reação gera um subproduto, o ácido lático, que se acumula nos músculos causando dor e fadiga. Graças ao intenso treinamento de Bob,
Os efeitos da exaustão são adiados por uns poucos e críticos segundos. 40 segundos para terminar. Vamos lá, Bob. A produção de força de Bob atinge a meta conforme ele vai se aproximando da linha de chegada. Seu desempenho levou-o para mais perto de seu sonho olímpico. A maioria de nós não opta por levar nosso corpo ao limite. Mas os métodos de pesquisa que permitiram que Bob fosse além em suas conquistas estão abrindo novas possibilidades de ver o funcionamento do corpo humano. Elas revelaram que o corpo não é apenas um veículo útil para a nossa vida diária. É uma das máquinas mais eficientes e bem projetadas que já foi desenvolvida. Versão brasileira Tempo Filmes, São Paulo.